29 até o verso 39. Diz o texto sagrado, irmãos: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, fala com o teu povo por meio da tua palavra. Que os nossos corações sejam incendiados por ela. Que o teu Espírito Santo toque-nos profundamente a alma e que possamos sair daqui, sairmos dizendo juntos que o Senhor falou no meio da congregação. Amém. Que a tua palavra, Senhor, seja mais uma vez exposta, seja mais uma vez lida, seja mais uma vez explicada e aplicada, e que o nosso entendimento seja aberto, que qualquer obscuridade seja dissipada, para que nós possamos receber a instrução de tua boca, para que possamos receber edificação vinda do Senhor. Amém. É o que nós te oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Estamos prestes a mergulhar nesse texto, em uma passagem muito rica e uma passagem muito reveladora do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 1, do verso 29 ao verso 39. Esse texto, irmãos, não é apenas o relato de milagres que estavam acontecendo aqui. Esse texto oferece uma janela impressionante aberta para nós, para entendermos a essência do ministério de Jesus, do ministério de pregação, do ministério de cura de Jesus, do seu poder sendo manifesto na vida das pessoas, da sua missão, da essência da sua missão. Pensemos por um instante no cenário que nós temos diante de nós aqui. Nas passagens anteriores, quando nós começamos a observar, a partir do versículo 21, Jesus pela manhã tinha ido à sinagoga. Então ali era sábado, certo? Sábado. Então Jesus começa o seu sábado na sinagoga, ensinando a palavra, expondo as escrituras e expulsando um demônio na sinagoga. Nós refletimos sobre isso na semana que passou. Aqui nós continuamos caminhando com Jesus, essa é a intenção de Marcos, em nos mostrar todo um dia de trabalho de Cristo. Na verdade, ele vai mostrar Jesus trabalhando praticamente 24 horas ininterruptas. Vou repetir, viu? 24 horas ininterruptas de pregação e de oração. Então, quando nós chegamos ao texto que nós estamos diante de nós, depois de Jesus ter saído da sinagoga em Cafarnaum, ele havia ali demonstrado sua autoridade singular, tanto no ensino como no poder que ele tinha sobre as forças da maldade. A atmosfera daquele lugar, na sinagoga em Cafarnaum, e da própria cidade, daqueles que estavam perto daquele evento ocorrido, era uma atmosfera de expectativa, de admiração, talvez
de certo temor diante da figura de Jesus, porque aquela não era a figura de uma pessoa normal, não era só mais um rabino, não era só mais um mestre, mais um estudioso da lei, não era um Gamaliel, embora Gamaliel tenha sido muito importante, era alguém muito mais importante do que todos que aquele povo já viu. Agora Jesus se retirou daquele ambiente público da sinagoga, daquele ambiente público onde todos viram a expulsão de um demônio e viram e ouviram um demônio falar, se dirigindo a Jesus, e ele vai para um lugar íntimo, uma casa. Ele sai de um ambiente público e vai para uma casa. Esse movimento que Marcos faz aqui é muito interessante, porque ele vai nos mostrando como Jesus não opera apenas publicamente, extraordinariamente, sobre questões difíceis, para demonstrar o seu poder diante da face ou da visão de pessoas ou mais pessoas. Marcos vai nos ensinar que Jesus também opera em coisas aparentemente mais simples, em ambientes mais reclusos, mais íntimos, como uma pequena casa em Cafarnaum. Isso deve chamar a nossa atenção. Aqui nós devemos observar que era o refúgio da casa de Simão. Jesus cura a sogra de Simão. E quando nós observamos aqui, talvez você já tenha se perguntado por que Marcos faz questão de mencionar que Jesus curou uma febre. Certamente, se nós tivéssemos aqui alguma oportunidade, não num culto solene, claro, mas uma oportunidade de termos uma reunião onde as pessoas começassem a contar as grandezas de Deus feitas na sua vida, se um dissesse que teve uma cura de um câncer no pâncreas, se o outro dissesse que foi curado de cegueira, se o outro dissesse que foi curado de uma paralisia, se o outro dissesse que foi curado de uma morte cerebral, ou coisas dessa natureza, tudo isso nos impressionaria demais e edificaria muito nossa fé. Mas se dentre essas pessoas, uma delas levantasse a mão e dissesse: ontem Jesus curou uma dor de cabeça que eu tive. Certamente isso não iria nos impressionar. Uma dor de cabeça, né? Talvez nós até duvidássemos, talvez aquela pessoa tenha tomado um Cibalene. Lembram do Cibalene? Tenha tomado um dipirona, um Dorflex, um cachete, né? Uma vez a irmã Jodete perguntou se eu estava tomando cachete, eu disse: eu não sei o que é isso, minha irmã. Depois foi a senhora: não. Irmãos, aqui nós testemunhamos um Jesus que não apenas é pregador poderoso ou um exorcista temível, mas aqui nós observamos um Messias compassivo, cheio de amor, cheio de sensibilidade, que se inclina às aflições mais íntimas das pessoas nas suas vidas. Um Jesus que penetra na casa, no lugar onde a pessoa está, onde ela é verdadeiramente ela mesma. Esse texto nos convida a uma realidade íntima da enfermidade. Esse texto nos convida a observarmos que Jesus não atrai apenas multidões, ele atrai pessoas. E a visita de Jesus causa uma mudança, tanto para as multidões como para pessoas individualmente. Nós vamos ver em todos os evangelhos, nos 4, Jesus causando uma verdadeira revolução na vida de multidões e causando profundas mudanças na vida de indivíduos. Aqui nós temos o relato da sogra de Pedro. Em João nós temos o relato de Nicodemos. Temos o relato da mulher adúltera, temos o relato da samaritana. Em vários lugares dos evangelhos vemos Jesus encontrando-se com pessoas de modo particular. Isso deve chamar a nossa atenção. Então aqui certamente o Espírito Santo quer falar conosco sobre nós mesmos, sobre as nossas febres. Mas por que febre, né? Por que Marcos registrou uma febre? Isso para nós hoje é algo facilmente solucionável, mas não era assim no primeiro século. Ali, meus irmãos, nós não tínhamos analgésicos, não tínhamos ali medicações que possam regular a temperatura física das pessoas. Isso não existia. Qualquer febre naquele tempo era algo que apontava para um perigo iminente. Não existiam termômetros. Estamos falando de um período que não existia
nenhuma forma de medir a temperatura precisamente como nós temos hoje. Então, infecções simples poderiam ser fatais. A pessoa poderia morrer por uma questão muito simples, porque não tinha como detectar doenças bacterianas naquele período. Poderiam levar pessoas e mais pessoas e mais pessoas à morte. Diferente do nosso tempo, muito diferente. Nós estamos vivendo num tempo muito abençoado. Mas, para entendermos aqui o contexto, na mentalidade de Israel, na mentalidade judaica, embora não se aplicasse a todas as doenças, mas a febre era sinônimo de impureza, condenado pela lei. Se uma pessoa estava com febre, ela era impura. Ela precisava estar afastada. Ela estava com impureza ritual. Em casos extremos aqui, muitos consideravam também como um julgamento divino contra o pecado. Alguém com febre não podia participar plenamente, inclusive, da adoração pública. Não podia estar reunido com a igreja. Talvez você tenha vindo aqui hoje com febre. Isso não era possível naquele tempo em Israel. Essas pessoas eram impuras perante a lei. Então, a cura aqui é uma restauração completa da vida daquela mulher, não apenas em termos físicos, mas em termos espirituais. Jesus está reintroduzindo ela na vida da adoração do povo de Deus. A mulher era a sogra de Pedro. Esse texto é alvo de muitas piadas, né? Alguns vão dizer que Pedro negou Jesus por causa desse episódio aqui, que ele curou a sogra dele, coisa dessa natureza, né? Mas a cultura judaica era totalmente diferente da nossa também em relação às sogras. Também em relação às sogras, né? Eram pessoas que faziam parte daquela aliança familiar mais ampla. Nós vamos observar isso em vários relatos das Escrituras, no Antigo Testamento, e também a mesma tradição inserida no Novo Testamento. Então, a menção aqui no texto, que ela estava de cama, veja só, o texto vai nos dizer aqui, a sogra de Simão, verso 30, achava-se acamada com febre, e logo falaram-lhe a respeito dela. A questão aqui era grave, porque eles queriam que Jesus se aproximasse logo. Ela estava afastada das suas funções domésticas, ela não conseguia levantar, ela não conseguia desempenhar qualquer serviço. Ela estava debilitada, possivelmente uma mulher que era ativa, de acordo com o que o próprio texto diz, uma mulher que era ativa e estava naquela condição. Então, Jesus logo vai àquela mulher, e a resposta de Jesus é compassiva. Veja o versículo de número 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão. O que é que diz agora, irmãos? O que foi que Jesus disse? Ele não disse nada. A palavra aqui, grega, para deixou, é abandonou. Abandonou. A ideia é sair repentinamente. Jesus segura a mão dela, socorre-a gentilmente. E aquela mulher é curada. E o texto diz, então, que ela passa a servir a Jesus. Passa a servir aqueles que estavam ali. A cura aqui não é gradual, como em outros momentos aconteceu. Como aquele caso de um cego, que Jesus vai curando gradualmente, até que a visão seja clara. Aqui é uma cura imediata, instantânea, total e evidentemente milagrosa na vida daquela mulher. Então, aquela possível impureza, ou suposta impureza imposta pela lei a uma pessoa com febre, é afastada. Jesus está dizendo, venha adorar e venha servir. Você está curada. O que esse texto fala para nós, irmãos? Qual é a sua febre? Qual é a sua febre? O que é que tem afastado você de uma vida mais saudável? Qual é a enfermidade que talvez não esteja no seu corpo, mas esteja na sua alma, esteja na sua mente, que tem impedido você de levantar-se e reassumir as suas atribuições? Na nossa igreja há algumas pessoas enfermas fisicamente, mas é certo que não apenas na nossa igreja, mas em várias outras, no mundo inteiro, há pessoas muito doentes, em outros termos. A febre é um sintoma
de que há algo errado. Se há febre, alguma coisa está errada. Qual é a nossa febre? E o que é que Jesus tem a fazer por nós? Assim como aqueles discípulos disseram a Jesus que ele se aproximasse dela, falaram a respeito dela, Senhor, ela está com febre. Irmãos, assim fazem hoje os pregadores, dizendo ao povo do Senhor e dizendo ao próprio Senhor, Senhor, olha o teu povo está assim. Ele precisa que o Senhor toque nele, que o Senhor cure, que o Senhor entre, que o Senhor carinhosamente busque cada um que tem sofrido dores diversas no meio do rebanho. Talvez a sua febre seja um problema financeiro, talvez a sua febre seja um abandono, a sua febre seja uma traição, a sua febre seja uma incompreensão, seja um rancor, seja uma tristeza profunda que virou raiz de amargura. E Jesus quer tocar em você como tocou na sogra de Pedro. E você sabe qual é o resultado do toque de Jesus? O texto diz. Leia o texto. Veja o versículo 31. O que é que acontece com essa mulher quando Jesus toca nela e a febre a abandona? O que é que acontece? Serviço. Serviço a Deus. Essa é a consequência de quando Jesus nos cura, irmãos. Serviço a Deus. Ninguém que encontra-se com Ele ou é encontrado por Ele, dantes enfermo, permanece do mesmo jeito. Tem o desejo de servi-lo. Nós vamos ver isso na próxima semana, quando o texto nos mostra a cura de um leproso. E Marcos vai costurando essa ideia de todos aqueles que são encontrados por Jesus, que são alvo da sua misericórdia para curá-los. Eles são transformados para uma vida diferente. Diferente do que muitos pensam ou muitos desejam. Há muitos que estão querendo curas de novo. Há muitos que estão fazendo campanhas de cura de novo. Eles não entendem o teor, a essência, a natureza do que o texto está apresentando. O texto está apresentando algo muito maior do que a cura física, irmãos. É muito mais profundo do que apenas Jesus retirar uma enfermidade. É Jesus mudar a vida daquela pessoa. Há tantos por aí que estão em busca de milagres apenas por milagres. Há uns que vão buscar numa igreja um milagre, outros vão buscar num centro espírita um milagre, vão buscar numa missa um milagre. Onde tiver promessa de milagre, essas pessoas estarão. Elas não estão sendo alvo da transformação divina. Elas estão buscando apenas um benefício próprio. É claro que Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que Ele usa até as intenções erradas dos homens para trazê-los para o que é correto. Deus pode fazer isso. Deus pode usar esses meios para transformar a vida das pessoas. Mas aqui o texto vai nos ensinando que se nós somos curados por Ele, se nós queremos a cura vinda de sua mão, se nós queremos o seu toque, saiba que esse toque curador e transformador moverá você ao serviço. Servi-lo, amá-lo, glorificá-lo com a sua vida. Veja agora no verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Porque aquelas pessoas trouxeram os enfermos nesse horário especificamente, à tarde, ao cair do sol. Por que Marcos frisa isso? Por que ele bota essa linha aqui? À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus. Ele não está apenas marcando o tempo que o evento miraculoso aconteceu. Aquelas pessoas eram judias. Elas estavam esperando o dia do Senhor acabar, para buscar a cura por parte daquele que estava realizando. Então, depois do pôr do sol, o dia do Senhor tinha findado. E elas trouxeram os enfermos e os endemoniados a Jesus. Veja que o verso 33 fala da dimensão do que estava acontecendo em Cafarnaum com a presença de Jesus. Veja o que diz o 33, vamos ler? Toda
cidade estava reunida à porta. Toda a cidade. O impacto de um dia de trabalho de Jesus estava fazendo isso naquela cidade de Cafarnaum. Um dia de trabalho. Ele começou pela manhã, já era o final do dia do Senhor, e aquela cidade estava impactada com a sua presença. Mas há uma coisa curiosa aqui que está no versículo de número 34. Ele não permitia que os demônios falassem. Por que ele não permitia? Há várias coisas aqui que precisam ser vistas, precisam ser consideradas, né? Então, sobre o sábado aqui nós já vimos, a cidade inteira à porta aqui nós já vimos, que Marcos quer mostrar a magnitude do ministério de Jesus naquela pequena cidade de Cafarnaum. Era um lugar pequeno, mas para a proporção do que estava acontecendo, era algo gigantesco. Ali, Marcos também aponta, haviam muitos que sofriam de várias doenças e também outros possuídos por demônios. Então, esse apontamento de Marcos é interessante, porque aquela cidade era uma cidade costumeiramente oprimida por Satanás. Muitos enfermos, muitos endemoniados. Imagine você caminhar numa rua e, de repente, um endemoniado corre atrás de você. Do nada. Imagine você está no mercado comprando suas coisas, que alguém dá um grito e está endemoniado. Tinham muitos ali. Jesus está onde estava o caos. Jesus estava onde a maldade estava reinando. Detalhe, ali tinha uma sinagoga, tinha presença religiosa, tinha ensino das Escrituras por parte dos judeus. Mas nem todo lugar que tem o ensino das Escrituras é o verdadeiro ensino das Escrituras. Jesus ordena aos demônios que eles não digam nada e saiam das pessoas, porque Jesus não quer ter a sua autoridade atestada pelos demônios. Jesus não quer que os demônios sejam testemunhas da sua autoridade. Por isso ele diz: calem-se, saiam, não digam nada. Jesus não quer que as pessoas interpretem de modo errado e olhem para ele como um mero exorcista. Não é isso. Jesus não vem para ser um mero exorcista. Jesus está ensinando sobre a vinda do seu reino. E a restauração das enfermidades de modo temporal aqui, porque essas não são restaurações eternas, né? A restauração eterna só vai se dar na sua segunda vinda. Mas essas restaurações temporais da saúde das pessoas naquele tempo apontavam para um tempo de perfeição futuro, depois da vinda de Cristo. Era o shalom de Deus ali. Pessoas oprimidas eram libertas, pessoas afastadas de Deus eram reconciliadas, pessoas que estavam sofrendo com enfermidades eram também livres daquele tormento. Jesus estava entrando numa realidade maligna da presença do pecado de Satanás no mundo e libertando pessoas. Ele faz isso ainda hoje, irmãos. Ele entra em casas, ele opera nas ruas, ele opera dentro das sinagogas. Veja como Marcos faz o gráfico aqui para nós. Sinagoga, uma casa na rua. Marcos está mostrando todos os lugares possíveis e importantes em Cafarnaum, onde Jesus operou. Ele operou no meio religioso, operou particularmente e operou na esfera pública mais ampla. O texto vai nos ensinando que esse é o Cristo que nós servimos. E esse é o Cristo que nós devemos proclamá-lo na igreja, em casa e na rua. Nas nossas reuniões solenes, ele deve ser adorado, deve ser enaltecido, deve ser o alvo da nossa reflexão mais profunda. Na nossa casa também, nos ambientes públicos onde estamos, da mesma forma. Ele quer reinar e reina sobre todas as esferas, mas deseja que isso seja apontado pelos seus servos. Nós vamos ver isso agora na próxima porção do texto, quando vai nos ensinar muito aqui o evangelista Marcos a respeito do retiro de oração que Jesus fez. Veja o versículo 35.
Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Este é um momento crucial. Marcos e Mateus vão apontar coisas interessantes aqui sobre essas ações de Jesus, esses retiros que Jesus faz. Mateus vai apontar que quando Jesus, antes de escolher os apóstolos, ele vai orar. E aqui, antes dele sair de Cafarnaum e ir para outro lugar, ele vai orar também. Uma aplicação que salta do texto, a gente não precisa fazer muito esforço para entendê-la. Ora, se o Filho de Deus, que é o próprio Deus, orava para tomar decisões terrenas, como é que o seu povo, a sua igreja, não ora? Porque ele podia resolver meramente, eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. Sua vontade é perfeita, né? Mas o texto vai nos mostrando que ele tinha uma disciplina espiritual chamada oração. E ele não fazia nada que não fosse antecedido por oração. Isso era constante. Então, ora, se o próprio Deus ora, se o próprio Deus, Filho, ora, por que você não ora? Por que você confia mais na força do seu braço, na sua perícia, na sua capacidade, na sua inteligência para resolver as coisas? Das coisas mais simples, das coisas mais complexas, aquilo deve ser alvo de nossa oração. Isso não é religiosidade tola, isso é fé viva no Deus que vive. Fé viva no Deus que vive. O texto diz no verso 36 que os discípulos procuraram Jesus diligentemente. Passaram um tempo fazendo isso, até que o encontraram naquele lugar deserto orando. Veja só, onde eles encontraram Jesus? Orando, irmãos. Orando. Que Deus nos encontre assim, meus irmãos. Que aquele Deus que procura verdadeiros adoradores encontre-nos orando. Essa questão de Jesus gostar do deserto, do jardim, do silêncio, né, os místicos antigos da história da igreja sempre vão apontar para isso. O silêncio exterior e o silêncio interior, né? Nesse mundo tão barulhento e turbulento que consome o nosso juízo diariamente, com o excesso de informações que nós nem conseguimos. Nós temos tanta informação que a gente esquece. O acúmulo de informação é tão grande que a gente não dá conta, a cabeça não suporta. O texto bíblico vai nos ensinando, esse texto antigo vai nos ensinando a importância da reclusão, a importância do retiro, a importância de termos esse momento, depois, inclusive, de dias de trabalho exaustivos, termos esse momento de solitude com Deus. Esse momento de ouvirmos a Deus, de falarmos com Deus, de colocarmos diante de Deus os nossos medos, os nossos temores, ou as nossas decisões, ou possíveis decisões. O Senhor nos convoca a orarmos, irmãos. O Senhor nos convoca a uma vida de oração mais intensa. Nós não desenvolveremos a missão que Ele nos deu, de falarmos do seu Evangelho ao mundo, aos quatro cantos do mundo. Não desenvolveremos isso se não orarmos. Porque todo o trabalho de pregação de Jesus era antecedido por oração. O trabalho intenso da igreja não deve ser apenas de ir, não deve ser apenas de treinar as pessoas para irem. Deve ser um trabalho intenso e anterior, de oração intensa e profunda. Aquele que vai ser enviado para pregar o Evangelho deve ter sido alguém, ou deve ser alguém profundamente comprometido com a oração. A fraqueza e as brechas do nosso cristianismo, do nosso tempo, também é por causa da fraqueza da nossa vida de oração. Nós oramos muito pouco, nós oramos mal, nós não nos deleitamos nisso. Para nós, muitas vezes, é uma guerra orarmos, é uma guerra. Nós não conseguimos.
Nós não conseguimos passar meia hora de joelhos. 20 minutos de joelhos, 10 minutos de joelhos, nós não conseguimos. Nós não suportamos, perdemos o repertório, ficamos emudecidos. Não conhecemos como deveríamos o nosso Deus. Porque senão teríamos muita coisa a dizer. Meus irmãos, a essência da vida de Jesus está aqui. A oração não é um apêndice da vida do Senhor. A oração não é um apêndice, mas o centro norteador da sua missão. Se você quer a bênção de Deus na sua vida, a oração deve ser o centro norteador da sua vida. É de onde Jesus tirava força, direção, autoridade. Se Jesus, o Filho de Deus, precisava orar, meus irmãos, e nós? Você quer mais força espiritual? Você quer? Você quer mais direção do Senhor? Você quer? Ore mais. Quando eu digo ore mais, não estou dizendo que você tem que orar 8 horas. Mas a constância da vida de oração. A presença da oração na sua vida. Aqui nós continuamos aprendendo que Simão e os discípulos buscam Jesus. A visão dos discípulos é imediatista, focada na necessidade presente, né? Eles queriam encontrar logo Jesus, porque tinha muita gente procurando Jesus. Veja só o verso 36. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam, tendo encontrado, disseram, todos te buscam. Os discípulos estavam, como a gente diz aqui, avechados, né? É como se ele dissesse assim, perceba, veja, Senhor, todo mundo está te procurando, está aqui orando. Todo mundo aqui louco procurando o Senhor, querendo falar com o Senhor, ouvir a sua pregação. É melhor o Senhor pregar do que o Senhor orar. Irmãos, nós somos assim. Nós somos imediatos assim, somos afobados assim, avechados assim. Nós queremos que Ele faça, que Ele faça, que Ele faça, e nós não queremos o silêncio do deserto com Ele. Não queremos esse trajeto desértico com o nosso Messias, que quer estar conosco orando, em oração. Queremos as respostas mais rápidas. Queremos as ações mais rápidas do Senhor. Queremos que Ele nos socorra sempre com urgência, porque a nossa vida é sempre urgente. Sempre urgente. Tudo para a gente é urgente. Jesus vai nos ensinar muitas coisas aqui sobre o propósito da sua missão, sobre o propósito da sua vinda, mas Ele nos deixa aqui de modo bem claro, irmãos, que Ele não era guiado pela popularidade ou pela pressão da multidão. Certo? Jesus não estava preocupado em ser popular, senão Ele tinha dito aos demônios, né? Pode postar, pode postar. Pode postar, pode viralizar aí. Posta, que eu mandei te sair do corpo. Pode botar. Jesus não estava preocupado com popularidade. Jesus não estava preocupado também com a pressão daqueles que os discípulos faziam pressão. Agora veja só, um discípulo fazer pressão no Salvador. Senhor, é muita gente lhe procurando. O Senhor estava procurando o Senhor aqui. E enquanto o Senhor estava fazendo o quê? O Senhor estava orando. A coisa mais importante da vida de um crente é ler a Escritura e orar. Eu estava com ele. Eu estava com ele. A pessoa mais importante da minha vida. Você tem se preocupado com popularidade e com pressão. Jesus não deixava de fazer o seu trabalho. Estamos vendo aqui a grande jornada desse pregador. Incansável, mas que cansava também. A pressão sobre ele. Porque quanto mais, isso é um fato, quanto mais se tem de Deus, quanto mais um pregador tem de Deus, mais ele será pressionado a dar. Mais ele será questionado a dar, mais ele será espremido a dar.
até o sangue sair pelos seus poros. E ele precisa também aprender com o Senhor que eu preciso orar. Eu preciso orar. Se fosse hoje, Senhor, eu te mandei o WhatsApp o dia todinho. É meio-dia, o Senhor não respondeu ainda. Eu liguei, o Senhor não atendeu. Mandei uma mensagem lá no Telegram. Em todo canto que era possível. O Senhor não viu, não me respondeu. Botei interrogação, botei o emoji. E nada. Meus irmãos, não sigamos por esse caminho. Jesus nos ensina que o estabelecimento do reino de Deus é a proclamação das boas novas. Proclamação das boas novas. E Jesus, preste atenção nisso, Jesus não estava sempre disponível, tá? Parece duro, né? Mas tinha momentos que se eu preciso orar, eu preciso dormir. Se bem que o povo não respeitava muitas vezes, né? Porque ele pegava os discípulos dizendo, vamos sair daqui, vamos para o outro lado, para a gente comer alguma coisa, conversar. E quando chegava lá, a multidão estava lá também. Mas não é possível, não. Ele nunca despedia a multidão, né? Mas a gente vê nas intenções do Salvador a importância dele cuidar dos seus relacionamentos mais próximos e da sua própria vida. Então, isso é um fator preponderante também para a saúde da nossa alma. Muitas vezes você quer estar disponível a todos e a tudo, e vai se acabando porque você vai se afastando de Deus. Para servir melhor os outros, você precisa estar mais com Deus. Sempre. Para servir melhor os outros, você precisa estar mais profundamente com o seu Senhor. Jesus se importa com as aflições mais íntimas dos seres humanos. Nós vemos isso aqui. Nós vemos que a febre da sogra de Pedro é um exemplo disso. Um exemplo problemático da vida de alguém. E que Jesus solucionou. Jesus estava interessado nisso. Ele não estava interessado apenas nos milagres públicos, mas nas particularidades, nas coisas pequenas. Talvez o seu cônjuge ache que não é sério, não é importante, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, não ache que é sério o que você está sentindo. Mas eu preciso te dizer nessa noite que Jesus sabe o que você sente. Ele conhece as suas febres. Ele conhece os seus abatimentos, os seus problemas, as suas dificuldades. E mais, ele não só conhece, ele se importa. Isso é fantástico. Ele se importa. Talvez você olhe assim, mas eu não tenho nem problema. O meu problema é a prova que eu vou fazer amanhã na faculdade. O problema de outro é uma dívida aí de 2 milhões de reais. Mas como Jesus socorre um, socorre outro. Como Jesus socorre aquele que tem uma dívida enorme, ele socorre também aquele que precisa fazer uma prova, precisa da misericórdia de Deus para fazer aquilo. Ele é consolador. Maravilhoso consolador. Quando nós olhamos aqui para esta parte do verso 38, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares. Isso depois da oração. As povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Observe como Jesus era diferente, irmãos. Os pregadores contemporâneos, não todos, claro, né? Mas uma parcela deles, rapaz, aqui em Cafarnaum o público é bom. O negócio deu certo aqui. Você viu? Viu, Pedro? A multidão na porta da cidade, você viu? André, você contou? Quantos tinham? Porque é bom a gente contar para a gente ver o que é que Deus está fazendo. Contar quantos vão ser batizados, contar quantos creram, quantos foram curados. Contaram quantos demônios saíram? Quantas pessoas estavam endemoniadas e eu libertei? Vocês contaram aí quantos estavam enfermos? E é bom contar quantos foram enfermos curados e quais eram as enfermidades, para a gente... Porque quando for para outra cidade, já diz, né? Lá em Cafarnaum, ele fez isso, aquilo. Traga
os enfermos. Traga quem tiver de maca, o que tiver. Ele fez em Cafarnaum. Não, irmãos. Jesus não estava preocupado com isso. Ele fez o que deveria fazer em Cafarnaum, voltaria para lá, mas agora ele estava dizendo: vamos embora. Vamos embora. Por que ele tomou essa decisão? Lembre-se que ele estava orando antes, né? Vamos para outros lugares, eu preciso pregar em outros lugares. A prioridade de Jesus era a vontade de Deus. A prioridade de Jesus era a vontade de Deus. Certo dia, recentemente, alguém me perguntou assim: pastor, qual é a visão e os valores da sua igreja? Vocês sabem que eu gosto dessas perguntas, né? Eu disse: a visão é a glória de Deus. Os valores são o evangelho da graça de Deus. Isso é o que a gente precisa para ser igreja e caminhar como igreja. Jesus nos mostra o que verdadeiramente é importante, porque quando ele decide ir para outros lugares, o que antecede a isso, como eu disse, é a prioridade da oração na vida dele. E por meio dessa prioridade, as pressões do ativismo não corroem as intenções de Jesus. A vida de Jesus era uma vida de constante atividades, demandas muito grandes. No entanto, ele encontrava sempre tempo para orar, para ouvir a Deus, para ouvir seu Pai. Ele encontrava sempre tempo para meditar nas Escrituras. Isso nos ensina, irmãos, que para sermos eficazes em tudo na nossa vida, não apenas no trabalho na igreja, em tudo na nossa vida, para sermos eficazes, precisamos priorizar a nossa vida com Deus. Você não será um estudante, um profissional mais eficaz, um concurseiro mais eficaz, se você abandonar a prioridade da vida espiritual. Entender o propósito de Deus em meio às nossas necessidades é fundamental para aprendermos como é que Jesus cura e como é que Ele transforma vidas. Ele tinha um foco maior, pregar o evangelho do reino de Deus. Esse era o foco de Jesus. Às vezes nós somos tentados a nos concentrar apenas em resolver problemas imediatos da nossa vida, ou buscarmos milagres. Mas o verdadeiro propósito de Deus é a transformação. Antes de Jesus acalmar uma tempestade externa, Ele quer acalmar uma tempestade que está dentro de nós. Precisamos ter clareza sobre isso, irmãos. Ter clareza sobre a missão de Cristo e clareza sobre a nossa missão como cristãos. Permitam-me aqui para o fim, com algumas aplicações. Em primeiro lugar, meus irmãos, a compaixão de Jesus pelas nossas febres cotidianas é real. A cura da sogra de Pedro nos lembra que Jesus se importa com as nossas aflições mais íntimas e menos espetaculares. Jesus se preocupa com aquelas e olha para aquelas pequenas aflições que nós temos. No primeiro século, a febre alta era debilitante e podia ser fatal, mas também carregava um peso social e religioso muito grande. Era um impedimento, inclusive, para o serviço. Talvez você esteja carregando algum tipo de febre que trave você, que pare você, que trave você espiritualmente para crescer como cristão, que trave você profissionalmente. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não, é evangelho. E essas pequenas enfermidades não espetaculares podem fazer muito estrago na sua vida. Eu quero dizer a você que Jesus cura essas febres. E que Ele pode curar hoje. Quais são as suas febres? Quais são as febres que têm prostrado você? Nem sempre são doenças físicas evidentes. As suas febres podem ser... Vamos apontar algumas coisas aqui. Ansiedade. E consome você no silêncio barulhento da sua mente. A febre pode ser esgotamento profissional, emocional.
Talvez você não esteja aguentando mais a pressão, não esteja aguentando mais aquele ambiente de trabalho, você já esteja saturado daquilo até a tampa. A febre pode ser a amargura por um relacionamento difícil, ou por uma indiferença por parte de alguém, e isso acaba afastando você de Deus, porque isso lhe consome. A febre pode ser um medo diante do futuro incerto, pavor, pânico, diante talvez de algo que está não tão próximo, mas não tão distante, ou está até muito distante. Cristo anseia tocar na sua febre particular. Aquilo que te impede de levantar, Cristo removerá com um toque. Aquilo que te impede de prosseguir, Cristo restaurará. Ele revitalizará você. Pelo menos em parte. Porque tudo será feito na glória, né? Quando Ele vier. Então, qual é o desafio que você tem? Você está aberto para isso? Mesmo se você não estiver, Ele pode fazer. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui a título de aplicação, irmãos, é que a sogra de Pedro, ao ser imediatamente curada, começou a servi-los. Sua resposta não foi um pedido de descanso. Jesus, estou melhor, estou boa agora. Agora eu tenho direito também de comer, né, e beber. Vou me sentar aqui e vou desfrutar. Não, essa mulher foi servir. Se você é alvo da misericórdia e da cura dele, faça isso. Sirva-o. Isso nos desafia, irmãos, a irmos além da ideia de serviço como uma obrigação religiosa, como um compromisso com um departamento da igreja. Não é isso. Não é isso. Cristo não está chamando você para meramente se assumir o compromisso com o departamento da igreja. É um compromisso com Ele. Quando experimentamos a genuína graça e o poder transformador de Cristo, nossas almas são impelidas a servi-lo com amor profundo, não com compromisso superficial, que você pode planejar no final do ano, nem estar mais naquele cargo. No ano que vem eu não quero mais não. Não, um compromisso real. Vivemos em um mundo em constante barulho, ativismo frenético, pressões por resultados. Talvez você viva isso dentro da empresa que você trabalha. Pressão por resultados, você tem que bater a cota, você tem que dobrar a cota. Você tem que fazer e refazer e fazer dobrado. Somos tentados, então, a preenchermos cada minuto com tarefas, projetos, informações, ligações, WhatsApps, uma loucura. No entanto, Jesus vem na contramão, e diz assim: ore. Tem um tempo de silêncio, ore. Jesus mostra a verdadeira eficácia da vida, que é quando você para. Veja que contrassenso. No nosso tempo, a eficácia está em quando você faz. Jesus vai ensinando muito antes de muitos estarem escrevendo hoje a respeito, muitas vertentes hoje, da área de administração de empresas, de liderança, de corporações e tudo, tem falado da importância do ócio para maior eficiência no gerenciamento, na liderança. Jesus já ensinava isso muito antes, isso é um ensino milenar. Jesus não está ensinando meramente, como muitos dizem hoje, muitos palestrantes e coaches dizem hoje, aprenda a ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que Jesus está tocando aqui. Até porque ele trabalhava muito. Mas ele está nos ensinando aqui que a oração não é um plano B. Eu não vou orar apenas quando tudo deu errado. A oração, na verdade, é o pilar fundamental para a minha vida. E ele está nos ensinando isso. Você intencionalmente se retira do barulho desse mundo para ouvir a voz do seu Deus. Isso tem acontecido com você. Essa é a sua prioridade. Ouvir a voz do seu Deus. Ou você tem sido absolvido pela nossa cultura, absolvido pelas redes sociais, absolvido pelas mensagens de WhatsApp, absolvido por tudo que está ao seu redor, e você está tão saturado. Já sentiu essa saturação digital?
Isso tem adoecido muitas pessoas, muitas. Psiquiatras já estão dizendo no Brasil. Toda essa dinâmica digital tem feito com que a população adoeça mais e comece a superlotar mais os hospitais psiquiátricos. Porque nós vivemos na geração da informação, mas é tanta informação que nós adoecemos. Enquanto Jesus está dizendo assim, menos é mais, menos é mais, menos é mais. Esteja mais comigo e você produzirá mais. Se você quer uma produtividade verdadeiramente que glorifique a Deus, esteja mais com Ele, mais com Deus. Se você acha que glorificará mais a Deus fazendo mais, fazendo mais, fazendo mais, e estando menos com o Senhor, você está indo pelo caminho errado. Meu pai dizia, você está fazendo isso errado, e eu perguntava por quê. Ele dizia assim, você está colocando água num balaio. Vocês sabem o que é balaio, né? Os mais antigos sabem o que é balaio. Você está colocando água num balaio. Você até coloca água, mas a água vai escorrer toda. Você está trabalhando, mas você está fazendo com que as coisas escorram para fora, sem nenhum resultado. Porque Deus não tem sido o eixo central para tudo na sua vida. Jesus tinha uma missão, nós temos uma missão. Estamos, então, irmãos, mais preocupados com as coisas desse mundo ou com as coisas de Deus. E quando eu digo com as coisas desse mundo, eu não estou dizendo a você que você não tem que trabalhar, não tem que se preocupar com isso, não tem que fazer um mestrado, doutorado, PhD, e pós-doutorado e tudo mais. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer um concurso, não tem que procurar uma melhora, não é isso. Mas tudo isso deve ser depois do que você tem vivido com Deus, não antes, não a prioridade. Você faz rogando a Deus que manifeste sua vontade. Estamos dispostos, irmãos, a deixar a multidão à porta para seguir o chamado de Deus com Jesus? Aquela multidão estava na porta, vendo os milagres de Jesus acontecer e contemplando tudo aquilo, e Jesus diz assim aos discípulos, vamos embora. Deixem aqueles que ficaram beneficiados pelos milagres, maravilhados com a glória de Deus que se manifestou. Deixem eles aí e vamos para outro lugar. Você está disposto a isso? Não, a nossa geração diz assim, não, eu tenho que desfrutar. Eu vim até aqui, eu tenho que desfrutar, mas Paulo vai dizer assim, um planta, outro rega, outro colhe, e o Senhor dá o crescimento. Por fim, meus irmãos, quero terminar dizendo, orando, que Ele toque nas nossas febres e que a gratidão nos mova ao serviço, que a oração seja o nosso fôlego de vida espiritual e que a missão do reino para nós seja a bússola que orienta o nosso caminho a cada passo. Cada passo. Marcos 1, 29 a 39 nos apresenta um Jesus poderoso, compassivo, que se importa com as nossas dores, que cura, que nos liberta, que nos mostra coisas grandiosas, mas também revela um Jesus que busca incessantemente comunhão com o Pai. Na verdade, o centro do texto, aqui, na maior importância, está na oração. O centro do texto vai mostrar, irmãos, o seguinte, há uma dinâmica envolvendo todo o texto. Um milagre numa casa, um milagre diante da porta da cidade, e o negócio é interrompido no meio por um silêncio de oração. O que é mais importante aqui, a cura da sogra de Pedro, os milagres na porta da cidade ou a oração? Marcos está frisando e sublinhando a oração. Estar com Deus é mais importante do que milagres. Estar com Deus, viver com Ele, é mais importante do que milagres. Servi-lo com alegria e gratidão, priorizar a nossa caminhada com Ele, isso é a coisa mais importante que devemos ter aqui. Louvamos ao Senhor por Tua bondade, Senhor, e que Tu nos salva de nossas dores, de nossas aflições, bem como nos salvou dos nossos pecados. Amém. Os salmistas nos dizem várias vezes nos salmos que o Senhor é a salvação, que o Senhor nos salva dos perigos também. Ó Senhor, Tu conheces o coração do Teu povo. Nós pedimos que a cada dia o Senhor manifeste a nós, para que nós vejamos também essa bondade maravilhosa,
Estende as tuas mãos, Senhor, sobre os enfermos de nossa igreja, sobre aqueles que têm sofrido. Te agradecemos pela cirurgia de Júlia. Vivemos um tempo difícil essa semana, mas em oração, mais uma vez, tua igreja pôde ver a tua boa mão sobre a vida de Júlia e tudo dando certo ali. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia dos enlutados de nossa igreja, que o Senhor os ajude e os fortaleça sempre. É isso que nós te oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.